A neuroplasticidade demonstra que o cérebro é capaz de se adaptar a diferentes situações e desenvolver novas redes neuronais. A teoria do cérebro triuno, apresentada por MacLean em 1970, dividia o cérebro em três regiões que constituíam o tronco cerebral, cérebro réptil instintivo, o sistema límbico, cérebro emocional, e neocórtex, cérebro moderno ou racional. E de acordo com a sua teoria, estes três cérebros funcionam relativamente de uma forma independente na resposta ao stress via luta ou fuga, emoção e cognição. No entanto, os avanços científicos na área da neurociência demonstram que essa teoria não explica com precisão a forma como o cérebro funciona na vida diária ou durante a resposta ao stress. Atualmente, a neurociência propõe uma abordagem mais global e integrada do cérebro, tendo em consideração a plasticidade cerebral e a interdependência entre as diferentes regiões do cérebro. A teoria do cérebro triuno é utilizada para descrever a função cerebral. Esta abordagem enfatiza uma perspectiva filogenética e evolutiva do cérebro e como se desenvolveu perante pressões ambientais e de que modo esse desenvolvimento afeta as respostas humanas, sobretudo em situações de stress. O córtex cerebral humano evoluiu e aumentou consideravelmente de tamanho, mantendo determinadas características que refletem uma relação ancestral com répteis, mamíferos primitivos e mamíferos recentes. Estas três formações neuronais básicas são distintas em termos de estrutura e composição química e, de um ponto de vista evolutivo, encontram-se separadas por imensas gerações. Estas três regiões cerebrais evoluíram de forma separada e são relativamente independentes em termos de funcionamento. O tronco cerebral e os gânglios basais estão relacionados com o movimento e funções básicas do ser humano. O sistema límbico relaciona-se com as respostas emocionais, sendo mais evidentes nos mamíferos do que em comparação com os répteis. E por fim, o córtex relaciona-se com a cognição e funções executivas que são competências evidentes nos seres humanos. Desta forma, tendo em conta a evolução filogenética, teve início com respostas comportamentais básicas, agregando em seguida respostas emocionais que podem alterar e comprometer determinadas respostas básicas e primitivas perante desafios ou ameaças, e por fim é agregado a cognição que permite modificar determinadas respostas emocionais recorrendo à capacidade de planeamento e raciocínio lógico. É importante ter em consideração que determinadas regiões neurais básicas são comuns a todos os vertebrados e são apenas distintos na proporção e extensão que expressa a adaptação funcional de acordo com as necessidades. Quando são reproduzidas respostas emocionais, existe atividade na amígdala, sistema límbico, em áreas corticais e no tronco cerebral. A emoção e a cognição encontram-se relacionadas entre si e, como tal, não atuam de forma independente. Por exemplo, o sistema límbico não é um centro exclusivamente emocional e o hipocampo é considerado parte do sistema límbico. Portanto, além de ser emocional, conforma uma área fundamental envolvida na memória, estando intimamente relacionada com a cognição. É importante referir que o cérebro não age e responde simplesmente a um estímulo, também tem a capacidade de prever e se adaptar às necessidades internas. Atualmente, os avanços científicos na área da neurociência traduzem-se em formas diferentes de compreender como o cérebro responde ao stress, bem como a sua capacidade de se adaptar a ambientes internos e externos que estão constantemente a mudar. É fundamental integrar conhecimentos precisos acerca da estrutura e função do cérebro e ter em consideração a capacidade de adaptação, sobrevivência e reprodução. As redes cerebrais interdependentes evoluíram ao longo do tempo de forma a aumentar a capacidade de adaptação, permitir a sobrevivência e a reprodução. O cérebro recorre a informações interoceptivas e exteroceptivas que ajudam a antecipar condições e necessidades futuras, permitindo uma boa adaptação a ambientes internos e externos em constante transformação. Por exemplo, o sistema interoceptivo, ou seja, a consciência do funcionamento do meio interno, dá informações acerca da fome, temperatura, pressão sanguínea, etc. Por sua vez, o sistema exteroceptivo, ou seja, a consciência acerca do meio ambiente externo, informa se existe comida à disposição ou se um predador se encontra nas proximidades, podendo representar uma ameaça.
Ao verificar que existe comida disponível através dos sistemas extraocetivos, pode-se direcionar a atenção e energia para obter comida e satisfazer uma necessidade básica interna existente ou prevista. No entanto, se existe ameaça por parte de um predador, a prioridade deixa de ser a comida e a atenção passa a ser dirigida para lutar ou fugir. Neste caso, esta habilidade em responder e dirigir a atenção para estímulos externos em vez de estímulos internos é fundamental para a sobrevivência. Com base neste entendimento, o cérebro é adaptativo. Existe uma interdependência entre todas as partes, bem como a plasticidade e a capacidade do cérebro prever e se adaptar a necessidades e condições futuras. Como todas as redes cerebrais atuam de forma interdependente, não existem circuitos exclusivamente primitivos, emocionais ou cognitivos. Estas redes interconectadas potenciam a manutenção das funções vitais, emoção e cognição e adaptam-se constantemente em função das necessidades. A adaptação do cérebro surge como resultado de um processo evolutivo de milhões de anos de pressões ambientais. O sucesso da evolução humana está intimamente relacionado com as respostas eficazes criadas perante ameaças e desafios. Uma função essencial do cérebro adaptativo consiste em gerir a resposta ao stress ao lidar com determinadas situações adversas. A adaptação bem-sucedida envolve encontrar um equilíbrio entre as necessidades internas e as demandas externas. Isso significa que é necessário direcionar o tempo e energia de forma eficiente tanto para atender às necessidades internas, como por exemplo a alimentação para obter energia, quanto para enfrentar as exigências externas, como por exemplo lidar com predadores e competidores através da luta ou fuga. Perante certas situações adversas, é necessário atuar de forma rápida e com agilidade. O cérebro tem a capacidade de minimizar erros de previsão e maximizar respostas bem-sucedidas, aperfeiçoando a capacidade e forma de agir. A evolução do cérebro humano é fascinante e complexo. Ao longo de milhões de anos, passou por mudanças significativas, resultando na capacidade única de pensar, raciocinar e desenvolver habilidades cognitivas complexas. Os primeiros ancestrais humanos tinham cérebros relativamente pequenos, semelhantes aos dos primatas atuais. No entanto, à medida que enfrentavam desafios cada vez mais complexos no seu ambiente, o cérebro começou a expandir e desenvolver para conseguir lidar com essas demandas. O aumento do tamanho do cérebro humano está relacionado com a necessidade de interagir e se relacionar com outros indivíduos de forma cada vez mais complexa. A vida estruturada em sociedades e grupos sociais exigia habilidades cognitivas avançadas, como a capacidade de reconhecer emoções, entender intenções e cooperar de forma eficaz. Outro fator importante que contribui para a evolução do cérebro humano foi o desenvolvimento da linguagem. A capacidade de comunicar de forma complexa e transmitir informações proporcionou uma vantagem adaptativa significativa. A aquisição da linguagem levou ao desenvolvimento de áreas específicas do cérebro responsáveis pelo processamento da fala e compreensão da linguagem. Além disso, a complexidade das ferramentas e tecnologias utilizadas pelos nossos antepassados também desempenhou um papel importante na evolução do cérebro, pois exigia habilidades motoras refinadas, pensamento abstrato e planeamento que levaram a mudanças estruturais e funcionais no cérebro. À medida que o cérebro humano foi evoluindo, estabeleceram-se novas redes neuronais que permitiram a integração de diferentes áreas do cérebro e processamento de informações de forma mais eficiente. Resumindo, a evolução contínua do cérebro humano deveu-se a uma série de fatores, incluindo a necessidade de interação social, o desenvolvimento da linguagem, o uso de ferramentas e tecnologias e o aumento das redes neuronais. Estas mudanças permitiram que os seres humanos desenvolvessem competências cognitivas cada vez mais avançadas e se adaptassem com sucesso a um ambiente constantemente em transformação. O cérebro humano é um produto notável da evolução e continua a ser motivo de estudo e fascínio na busca por compreender plenamente a sua complexidade e potencial.